Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Eu quero comentar com vocês que sim, eu dei uma sumida do canal, mas foi por um bom motivo, né? Apareceram algumas oportunidades para mim e eu fui agarrar essas oportunidades. Então, isso mexeu muito com a questão dos meus horários, do meu tempo e com a minha rotina de leitura, mas eu não abandonei o canal, então sempre que eu puder eu vou vir aqui, eu vou gravar vídeos. A ideia é que seja de forma constante. E quando não der, eu não quero fazer nada de qualquer jeito, eu não quero fazer nada correndo, então eu prefiro dar um tempo e depois vir aqui e conversar com vocês de algo que eu li com uma qualidade e gravar o vídeo de uma forma que possa ficar o melhor possível para vocês, ok? Então vamos lá, hoje eu vou comentar com vocês sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que sim, se tornou um dos meus livros favoritos da vida. É um livro assim que eu não tenho palavras para descrever o quanto esse livro é maravilhoso, o quanto esse livro ele é intenso, o quanto esse livro ele é incrível. E eu vou ler aqui o que está aqui na parte de trás do livro. Esta é uma história de amor e obsessão, e de purgação, crueza, devastação. No centro dos acontecimentos estão Catherine Earnshaw e seu irmão adotivo Heathcliff. Rude nos modos e afetos, humilhado e rejeitado, ele aprende a odiar. Mas com Catherine desenvolve uma relação de simbiose, paixão e também perversidade. Nada destruirá a essência desse laço, porém, quando ela se casa com outro homem, por convenções sociais, as consequências são irreparáveis para todos em volta. Então, pessoal, a gente vai falar de um romance vitoriano, a gente vai falar de século XIX, a gente vai falar de uma Inglaterra conservadora, que era costume ali no século XIX. Então, para uma mulher, ela deveria se comportar muito bem. Uma mulher, ela deveria arrumar um bom marido, um bom casamento, vestidos bonitos, né? Então, ela deveria estar bem ali perante a sociedade. Então, essa é a Inglaterra vitoriana. Essa é a Inglaterra do século XIX e que é a Inglaterra que vai ser retratada aqui em O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro ele se tornou disparado assim um dos meus favoritos da vida. O meu livro, né, um dos favoritos da vida, que eu amo muito assim de paixão, é O Grande Gatsby, que é um clássico também, e esse livro ele tem um espaço muito especial no meu coração, e é um livro que eu gosto muito. E eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de um livro quanto eu gostei de O Grande Gatsby, mas O Morro dos Ventos Uivantes fez assim com que essa minha teoria caísse por terra. Eu amei muito esse livro e eu recomendo muito para todo mundo que leia esse livro. Quando alguém fala que tem medo de ler clássicos, eu sempre recomendo ler edições que venham comentadas, edições com notas de rodapé. Então, essa minha edição aqui da Zahar é uma edição comentada. Então, ela é uma edição que ela vem com várias notas de rodapé. Para que servem essas notas de rodapé? Então, por exemplo, se você está lendo sobre o folclore da Inglaterra, uma lenda da Inglaterra, né, algo que remete ao período vitoriano ou à Inglaterra do século XIX, então você tem aqui nas notas de rodapé a explicação para aquilo ali. Então, por exemplo, em um dado momento eles vão citar o basilisco, que é uma lenda, né? É algo cultural da Inglaterra. Então eu ouvi falar pela primeira vez do basilisco em Harry Potter. Harry Potter e a Câmara Secreta. Então essa besta, né, ela aparece ali no segundo livro da saga
e com todo o folclore, todas as lendas ali que envolvem o basilisco. Então aqui, em uma das notas de rodapé, isso é explicado. Então se você nunca viu Harry Potter, você nunca ouviu falar sobre o basilisco, então com certeza você não vai ficar viajando, você não vai ficar boiando. Eu li esse livro com muita calma, eu li nota por nota de rodapé, eu li todos os detalhes, cabo a rabo desse livro. Ele fala muito sobre a história das irmãs Brontë, então a gente tem uma introdução ali sobre a Emily Brontë, o que é muito interessante. Então vamos lá. As irmãs Brontë, elas escreveram livros incríveis e impecáveis. Eu já li o Jane Eyre, que é o livro que foi escrito pela irmã mais velha, a Charlotte Brontë. Eu li o Jane Eyre há muito tempo, no original, na época do meu curso de inglês, e eu pretendo reler o livro, que eu lembro de ter gostado bastante. Eu vi um filme também na época que tinha na Netflix, eu vou deixar a capinha aqui do filme para vocês, e eu recomendo também. O filme ele é bem fiel, eu gostei bastante. E eu não tinha lido nada da Emily, né? Então o primeiro contato que eu tive com uma obra dela foi agora, em O Morro dos Ventos Uivantes, e eu não li nada da Anne Brontë, que é a irmã mais nova. Então, mas pretendo ler também, e agora eu quero ler tudo que essas irmãs escreveram, de cabo a rabo. Eu estou muito interessada, eu quero ler biografia da vida delas, eu quero ler tudo. E as irmãs Brontë, elas tinham um irmão que ele era pintor, então ele pintou alguns quadros das irmãs e tal. Então assim, a gente tem quadros originais da Emily Brontë que foi pintado por esse irmão. Então, como eu comentei aqui com vocês, essa é uma história que fala sobre tragédia, obsessão, vingança, e como que uma moça, né, do século XIX, ela teve tanta imaginação para escrever um livro desse. Então, a Emily Brontë, ela foi muito criticada em relação a isso. Primeiro, quando ela publica esse livro, ela publica através de um pseudônimo, porque não era muito bem visto, né, quando uma mulher publicava alguma coisa, não era levado muito a sério. As mulheres não eram levadas a sério, elas eram consideradas seres não pensantes, como se elas não fossem dignas de responsabilidade ou de pensar alguma coisa. E aí tem um crítico que ele fala sobre isso, né? Quando ele vai fazer uma crítica ali sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então ele é um famoso pedagogo belga e ele diz o seguinte: ela deveria ter nascido homem, um grande navegador. Sua inteligência poderosa teria produzido novas esferas de descoberta a partir do conhecimento acumulado pelas antigas, e sua vontade férrea teria se acovardado por qualquer oposição ou dificuldade. Nunca teria desistido, a não ser em caso de morte. Tinha cabeça para a lógica e uma capacidade de argumentação pouco usual em um homem, que dirá numa mulher. Contrabalançando esse dom, havia sua teimosa tenacidade, que a tornava impermeável a qualquer contra-argumentação, sempre que seus próprios desejos e senso de justiça estavam em jogo. Então, por essa crítica aqui, a gente já consegue perceber que as mulheres no século XIX, elas não eram levadas a sério nessa questão de inteligência, nessa questão de fazer ali a diferença. Então vamos lá, a Emily Brontë era a irmã do meio dessas três irmãs. Ela morreu aos 30 anos de idade, ela morreu muito jovem, ela não se casou, ela não teve filhos, e ela foi muito questionada. Como que uma mulher que não se casou, uma mulher que não conheceu o amor, uma mulher que morreu virgem, escreveu um livro como O Morro dos Ventos Uivantes? Um livro que fala sobre traição, um livro que fala sobre sentimento, um livro que fala sobre vingança, um livro que fala sobre sede de poder. Como que uma moça que viveu no campo por tanto tempo, né, a sua vida toda, escreveu um livro como esse? A Emily Brontë, ela descreve o Morro dos Ventos Uivantes, né, meio que como o local ali onde ela vivia, ali no Reino Unido. E uma cidade do campo, uma cidade afastada de muita coisa, só que ela era uma moça culta, né? Não só ela, mas as irmãs Brontë, elas liam muito, elas liam pra caramba, e a Emily Brontë, ela chegou a dar aulas, ela foi professora, só que como ela trabalhava 17 horas por dia,
ela acabou ficando bem debilitada em relação à saúde dela, então ela foi obrigada a deixar a escola e ela acabou voltando para casa para se tornar ali dona de casa, que era o que a maioria das mulheres daquela época faziam, e foi quando ela escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Essa história conta a história de Heathcliff e Catherine. O Heathcliff ele foi encontrado pelo pai da Catherine, então ele acabou se tornando o irmão adotivo dela. Ele foi encontrado em péssimas condições, mendigando, passando fome. E o Heathcliff ele é descrito nessa história como um rapaz mestiço, cigano, um cigano de pele escura. Então é bem interessante como que a cor da pele naquela época tinha uma negatividade muito grande. Então eu vou ler aqui uma das notas de rodapé para vocês. Em sua caracterização de Heathcliff, Lockwood, que é o rapaz que aluga a propriedade, né? Ele é um dos narradores da história, ele aluga a propriedade do Heathcliff, romantiza a imagem do seu senhorio, cigano de pele escura. Em um outro momento, né, quando o Heathcliff ele ainda é criança, ele está sendo cuidado ali pela governanta da família Earnshaw. Ele diz ele está muito triste, né, porque ele diz o seguinte, que ele gostaria de ter grandes olhos azuis e a testa lisa, né, de Edgar Linton, que é o vizinho ali daquela propriedade. Então ele queria ter a pele clara, ele queria ter o cabelo loiro, ele queria ter olhos azuis. E aí a governanta diz para ele o seguinte: um bom coração poderia ajudá-lo a ter um rosto bonito, meu rapaz. Prossegui. Ainda que você fosse um negro comum, e um mau coração transformaria a pessoa mais bela em algo horrendo. E agora que acabou de se lavar e de se pentear e desmanchou essa cara feia, diga-me se não se acha bem bonito. Eu acho. Parece um príncipe disfarçado. Então, Heathcliff ele se coloca, né, em posição de inferioridade o tempo todo, porque as circunstâncias que acontecem ali com ele fazem com que ele se coloque nessa posição de inferioridade. Então o Heathcliff ele desenvolve ali uma amizade muito grande pela Catherine, eles se dão muito bem. Ele não se dá muito bem com o irmão mais velho da Catherine, que está morrendo de ciúmes do Heathcliff. Então ele acha que ele vai tomar ali o lugar dele perante a família, da propriedade e tudo mais. E ele some no mundo. E quando o pai da Catherine e a mãe da Catherine, eles vêm a falecer, esse irmão ele aparece do nada com uma mulher que ninguém conhece, ninguém sabe de onde saiu, então ele casou com essa mulher, ninguém sabe como, aonde, quando que foi. Então ele volta para assumir a herança, né? Ele volta para assumir o Morro dos Ventos Uivantes. Então ele começa a tratar o Heathcliff de forma pesada, bárbara. Ele começa a tratar o Heathcliff muito mal. Ele coloca o Heathcliff numa posição muito, 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 muito complicada. Então ele humilha muito ele de todas as formas possíveis. A Catherine é a única esperança do Heathcliff naquela propriedade. Então ele tem um alento ali, né? Ele tem uma pessoa para poder cuidar dele, ele tem uma pessoa ali para ser amiga dele. Um dos funcionários daquela casa é um homem assim tenebroso, ele trata muito mal tanto a Catherine quanto o Heathcliff, e tem essa governanta, né, que cuida ali deles. Quando a esposa do irmão mais velho da Catherine, ela engravida, ela passa muito mal durante a gravidez e ela acaba vindo a falecer. Então esse irmão da Catherine, ele não lida muito bem com a perda dessa esposa, e ele se torna mais amargo ainda do que ele já é. Então ele começa a tratar a Catherine mal, ele começa a tratar o filho dele mal, ele começa a tratar o Heathcliff mal, então ele trata todo mundo mal por conta da perda dessa mulher. E a Catherine e o Heathcliff, eles pensam em sair dali, né? Eles pensam em fugir dali, eles pensam em ir para um outro lugar. Então, em um belo dia, eles estavam ali andando, explorando a propriedade, explorando ali a charneca, quando eles se deparam, né, com uma outra propriedade, né, que são os vizinhos ali
a pé, um pouco longe, mas são os vizinhos mais próximos do Morro dos Ventos Uivantes. E quando eles vão espiar ali na janela daquela propriedade, o cachorro daquela família acaba mordendo a Catherine. Então, aquela família acaba cuidando da Catherine por alguns dias para poder melhorar esse ferimento. O Heathcliff ele volta para a propriedade bem triste, assim, bem chateado, né, por ter que voltar sozinho. Então a Catherine ela acaba fazendo amizade ali com Linton, que é o filho daquele casal, e com a irmã dele, com a irmã mais nova. Então ela faz amizade com aquelas duas crianças e eles começam a se visitar com o tempo. E depois que a Catherine volta para casa, o Heathcliff ele tá bem ciumado, ele tá bem triste, né? Porque a melhor amiga dele agora só quer saber dos outros amigos, só quer saber de usar roupas bonitas e tudo mais. E ele se sente numa posição assim muito, muito inferior. Então, quando eles vão chegando ali na idade de casar, o Heathcliff bem apaixonado já pela Catherine, a Catherine também é apaixonada por ele, isso fica claro o tempo todo na história. E quando ela decide se casar com o Linton, que é o filho da outra família, da outra propriedade. Então guardem aí bem essa informação. Como que a gente vai saber dessa história toda? A história começa com o inquilino do Heathcliff, que alugou a casa dele, indo até a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes. Então a história começa com Heathcliff, dono de um Morro dos Ventos Uivantes e dono da outra propriedade que costumava ser a casa dos Linton. Então esse inquilino ele vai até o Morro dos Ventos Uivantes conhecer ali o dono da casa que ele está alugando, e ele é muito maltratado ali, né? As pessoas são muito mal educadas com ele não entende o porquê por que ele está sendo tratado daquela forma. E até que está chovendo muito, assim, o clima está muito complicado, está bem ruim assim para ele poder voltar. Tá ventando muito, né? Começou a nevar, choveu bastante, então tá ali em péssimas condições para ele poder voltar, então ele é obrigado a dormir ali em um Morro dos Ventos Uivantes. Então a história começa dessa forma. E aí o Heathcliff ele recebe aquele convidado ali muito a contragosto, então ele vira para os empregados para arrumar qualquer lugar ali para ele ficar, e uma das empregadas leva ele até um quarto que seria meio que proibido, né? Ninguém entrava lá. E aí ele entra lá, ele fica ali se sentindo bem desconfortável, bem mal, a casa tá bem fria, a casa tá bem gelada, e aí ele encontra uma pilha de livros, e quando ele vai abrir um dos livros, ele descobre que são os diários da Catherine. E aí ele começa a ler esses diários até que chega um momento em que ele pega no sono e que ele dorme. Ele acorda com uma batida na janela, e quando ele olha tem uma pessoa do lado de fora. Ele falou assim, ele pensa, né? Ele vai, mas como assim? Será que ficou alguém do lado de fora e tal? E aí ele abre para que essa pessoa entre. Quando ele percebe que é o fantasma de uma mulher. E é a Catherine. Então a gente já entende que no começo da história, a Catherine está morta e ela aparece em formato de fantasma para esse inquilino, né? Ela pede para entrar, ela passou ali 20 anos tentando descobrir aonde era a casa do Morro dos Ventos Uivantes, que costumava ser a casa dela, né? Que agora é a casa do Heathcliff. Então ela passou aí 20 anos procurando aquela casa e ela queria entrar. Então ela segura, né, no braço daquele inquilino pedindo para entrar. O que é muito interessante, que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar, aliás, no unboxing da Dark Side. Então, olha só, essa cena representa muito isso, né? Essa cena representa muito a Catherine tentando, né, entrar ali pela janela, só que no caso é o fantasma dela. E aí esse inquilino, ele dá um grito, né, ele desesperado, ele começa a gritar e tudo, e ele acorda a casa inteira. O Heathcliff vai até lá, ele, cara, o que você tá fazendo aqui? Não era para você ter entrado aqui, quem foi o infeliz que arrumou esse quarto para você?
E aí o Heathcliff ele percebe, né, que o inquilino ele viu o fantasma da Catherine. E ele fica bem abalado, ele expulsa o cara dali, e aí o cara é obrigado a ir para a sala e esperar amanhecer o dia para ele poder ir embora. No dia seguinte, quando o inquilino finalmente pode ir embora, né, ele finalmente vai poder voltar para a casa que ele alugou, ele chega lá bem debilitado, ele pegou muita friagem, então ele acaba sendo acamado e ele acaba sendo cuidado pela governanta que cuidou do Heathcliff quando era criança e da Catherine, que agora mora nessa outra propriedade. Então ele pergunta para ela, né, a história dos dois, e ela começa a contar a história para ele. Então ela é a narradora dos fatos, ela é a narradora da história. Então a história possui dois narradores, esse inquilino e a governanta. E aí a gente volta, né, para aquela parte em que a Catherine conheceu o Linton e a irmã dele, né, e o Heathcliff ele ficou ali bem enciumado com essa amizade nova da Catherine. Quando a Catherine ela chega na idade de casar, ela começa a colocar na balança, ela começa a ponderar sobre sobre os prós e os contras, né? Tipo assim, ela começa a perceber que o Heathcliff ele não tem dinheiro, ele é uma pessoa completamente pobre, ele não tem posses, ele não tem nada para poder oferecer para ela. Por outro lado, o Linton ele tem posses, né? Ele é um garoto rico, ele vai herdar aquela propriedade, ele vai poder dar vestidos para ela, uma vida de qualidade, uma vida com muito dinheiro. Então ela começa a desprezar o Heathcliff para a governanta, ela começa a falar mal dele assim e das condições pobres dele. Ele escuta, ele fica muito chateado com isso e ele foge. Quando ele foge, a Catherine fica completamente sem chão, sem saber o que está acontecendo, e ele volta. Ele volta muito rico e a gente não sabe como que ele ficou rico desse jeito. Isso não é informado para a gente. A gente precisa lembrar que o Heathcliff ele é descrito como um homem mestiço e como um cigano. Então, para você até conseguir fazer a sua vida nessas condições, era algo muito complicado. Então, assim, o século XIX era um período em que ele julgava muito as pessoas pela cor da pele, ele julgava muito as pessoas pelo tipo de cabelo, se você era cigano ou não, e isso dificultava. Então a gente percebe assim que o Heathcliff ele consegue dar essa virada, mas a gente não sabe o que ele faz para poder dar essa virada. E quando ele volta, o irmão da Catherine, ele está totalmente afogado em dívidas, ele hipotecou os morros, o Morro dos Ventos Uivantes, e o Heathcliff ele assume, né, aquela dívida, ele assume aquela hipoteca e ele acaba se tornando o dono daquela propriedade. O irmão mais velho da Catherine e que tanto desprezou o Heathcliff quando Heathcliff era criança, ele começa a definhar, então ele tá ali bebendo, ele já não tem mais vontade de nada, ele se sente um zero à esquerda, ele se sente um bosta e ele acaba morrendo. Quando a Catherine descobre que o Heathcliff voltou, porque ele vai até ela, ele vai fazer uma visita para ela, mesmo não sendo bem-vindo na propriedade, ele fica muito mexido, ela fica muito mexida e ela acaba morrendo de tristeza, ela acaba morrendo de amor. Só que depois que ela morre, a gente descobre que ela teve uma filha. E nisso, o Heathcliff ele se casou com a irmã do Linton em uma forma de vingança, em uma forma de se vingar do Linton. Então, como o Heathcliff ele era descrito como um homem muito bonito, ele acaba chamando a atenção da irmã do Linton, ela foge com ele, e isso deixa o Linton muito triste, de coração partido, de coração bem triste mesmo, e ela
percebe, quando ela começa a conviver com Heathcliff, que ele não era nada daquilo do que ela imaginou, do que ela idealizou na cabeça dela. Então ela é muito maltratada por ele, e quando ela descobre que está grávida, ela foge, ela tem o filho dela em um outro lugar e ela acaba morrendo. Ela escreve uma carta antes de morrer, pedindo para o irmão buscar esse filho, que o desejo dela é que ele seja criado por ele e não pelo Heathcliff. O irmão dela vai atrás dessa criança, ele busca, a filha dele, né, fica muito empolgada, então a filha da Catherine com Linton, ela fica muito empolgada porque ela vai ter um primo ali para poder brincar, para poder se relacionar ali naquela propriedade. E só que quando o Heathcliff descobre, né, que ele tem esse filho, que o Linton foi atrás dele, o Heathcliff pede para que esse filho, né, vá morar, pede não, ele exige para que esse filho vá morar com ele. Então, agora, na segunda parte da história, o que aconteceu, né? Então a Catherine acabou morrendo ali de tristeza, de amor, e ela morreu em um momento que o Heathcliff tinha voltado há pouco tempo. O Linton, ele tá ali segurando a onda daquela casa, daquela propriedade, né? Ele perdeu a irmã, ele perdeu a esposa, ele tem aquela filha para criar, e a governanta ajuda ele nesse sentido. O Heathcliff se tornou uma pessoa 10 vezes mais amargurada, mais estressada, mais mal-humorada. Tem o filho do irmão mais velho da Catherine, que o Heathcliff ele meio que cuida ali naquela propriedade. Tem o filho dele, que é uma pessoa assim que ele tem um desprezo completamente, né? Tanto o filho pelo pai quanto o pai pelo filho. E aí eu não vou contar mais nada dessa história, porque o desfecho dessa história é assim, é tenebroso, e vale muito a pena você ler o livro para descobrir o que acontece. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: em O Morro dos Ventos Uivantes, a gente tem uma construção de personagens muito rica, muito incrível. A gente tem situações de desafeto, a gente tem situações de vingança, a gente tem situações de ódio. O Heathcliff, ele volta para poder se vingar da Catherine. Ele volta para poder se vingar do Linton. A Catherine, ela morre arrependida. Ela morre frustrada de ter deixado o grande amor da vida dela. Apesar do Heathcliff ter se tornado essa pessoa horrorosa, ele sente muito amor pela Catherine. Então é um livro que eu acho assim que a cada vez que você ler esse livro de novo, tipo assim, se você fizer uma releitura desse livro, ele vai ser um livro que você vai pegar muito mais detalhes, que você vai compreender muito mais coisas. E foi uma leitura prazerosa, foi uma leitura gostosa, foi uma leitura que de fato valeu a pena. Então, assim, eu recomendo muito, do fundo do meu coração, leiam O Morro dos Ventos Uivantes. É um clássico que você não vai se arrepender. Esse livro ele é muito, 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 muito incrível. Eu recomendo muito essa edição aqui da Zahar. Eu comprei recentemente a edição da Dark Side, que foi lançada no ano passado. Essa capa linda de morrer, aqui nós temos o Heathcliff. Então, Morro dos Ventos Uivantes, pela Emily Brontë. Saiu pelo selo Dark Love, que é o selo da Dark Side. Então, aqui nós temos a folha de guarda. Esse livro é lindo de morrer. Ele tem uns detalhes assim muito incríveis. Então, mais uma edição aí de O Morro dos Ventos Uivantes para minha coleção. É um livro muito maravilhoso, então eu recomendo. Essa edição aqui da Dark Side, a gente tem a gente tem aqui uma linha do tempo, né, vitoriana. A gente tem comentando, né, sobre a Emily Brontë.
Nós temos, quando a Emily faleceu, a Charlotte, ela escreveu, né, assim, quando ela foi revelado que o livro de fato tinha sido escrito pela Emily Brontë, ela escreveu, né, notas biográficas sobre a Emily Brontë. Então a Charlotte, o texto que ela escreveu, né, assim que a Emily faleceu, vocês encontram aqui. A gente encontra aqui também as opiniões, né, as críticas da época. Então tem uma crítica aqui datada de 1847, tem uma outra crítica datada de 1848, 15 de janeiro de 1848. Então nós temos aqui isso na edição da Dark Side, tá, pessoal? O exagero sempre pode ser suavizado, ao passo que um escritor fraco, por mais cuidadoso que seja na observância das regras, jamais alcançará a excelência artística. Em O Morro dos Ventos Uivantes, o leitor fica chocado, enojado, quase nauseado com os detalhes de crueldade, desumanidade e ódio e vingança principalmente diabólicos, mas eis que surgem trechos de poderoso testemunho do poder supremo do amor, ainda que vivenciado por demônios em forma humana. Então, nessa edição aqui a gente encontra essas críticas, a gente encontra o texto da Charlotte, e aqui a gente encontra sobre a história mesmo, né, da Emily Brontë, quem que ela foi, né, o fato dela ter morrido aos 30 anos de idade. A gente precisa lembrar também que a expectativa de vida aqui para a época do século XIX era de 40 anos de idade. Então, por exemplo, a Charlotte morreu aos 39 anos, ela foi a única das irmãs que chegou a se casar, só que ela morreu em decorrência do parto. Então, a expectativa de vida era dessa idade. A governanta, ela chega a comentar que ela ultrapassou, né? Ela tem 40 e poucos anos, que ela chegou a ultrapassar a expectativa de vida para aquela época. Então, uma pessoa que vivia mais de 40 anos era privilegiada, né? Ela tinha vivido muito tempo. Então, fica aí a minha super recomendação de O Morro dos Ventos Uivantes. Vale muito a pena, assim, leiam sem medo, peguem esse livro e sejam felizes, assim. A gente tem edições muito bacanas aí no mercado, mas se você se sente inseguro em relação a clássicos, eu recomendo essa edição da Zahar, que é uma edição comentada. Então depois vocês me digam aí nos comentários o que vocês acharam, enfim, comentem comigo depois a opinião de vocês sobre essa obra incrível e que com certeza eu vou reler em algum momento aí mais pra frente, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo pra todo mundo e até mais, tchau!